Vamos lá, galera. Olha só. Eu resolvi gravar a aula de novo porque uma aula como essa, que é uma aula muito técnica, a aula fica muito curta e vocês, numa sala de aula, fariam aí um trabalho individual ou em grupo. Então, eu não posso correr o risco de alguém, de repente, ter sua rede caindo aí e perder parte do conteúdo. Então, eu resolvi gravar. Você dá o pause no seu tempo, para no seu tempo e depois continue, beleza? Então a gente não corre o risco de alguém ficar um pouco para trás, depois ter que reexplicar. Então eu acho que é um tempo otimizado, né? Olha só, então nós vamos gravar aí de repente 40 minutos de aula. Vou fazer com vocês umas 8 questões. Você vai entender o processo, não é complicado. Pelo contrário, ele só vem para facilitar a tua vida. E depois você faça a relação das questões que eu deixei para vocês. Aí sim, cara, numa próxima aula, eu preciso de você. Você então vai me trazer sua dúvida, dando nome a ela. Professor, eu não entendi como é que faz aqui, cara. Aí sim, aí a aula flui de forma bacana, beleza? Turminha, integração por partes. Primeiro, quando que eu vou usar integração por partes? O método de substituição, ele é muito simples, ele é mais simples. Então, quando que eu vou usar a substituição? Quando eu entro numa função, estou a fim de integrá-la e nessa função eu percebo que eu tenho um termo que é a derivada de um outro termo dentro dela. Beleza? O que eu faço então? Eu faço por substituição. Nesse caso aqui, olha só, nesse caso, eu também eu vou usar para funções produto. Então, eu vou entrar, até porque, gente, se eu tenho uma função com uma soma ou subtração de termos, eu vou integrá-los termo a termo, né? A soma de uma integral, a integral de uma soma é igual à soma das integrais, nada demais. Então, eu vou usar quando aqui? Assim como também aconteceu em algumas vezes, no processo de substituição, eu vou usar aqui quando aparecer um produto de dois termos, ou seja, uma função produto. Vamos começar a brincar então. Então, sempre você vai de repente identificar que deverá usar integração por partes quando você tem um produto de dois termos e um não é a derivada do outro, porque se for eu vou usar a substituição. Nesse caso aqui, você vai sempre nesse produto enxergar um produto de U vezes dV. O que é isso aí? Essa é uma fórmula que eu vou usar para integrar por partes. Então, eu vou sempre enxergar naquela função um produto de um termo U pela derivada de um termo V. Espera um pouquinho, depois eu te falo. Nesse caso, cara, você ganha muito tempo quando você consegue identificar logo qual que é o termo ótimo para eu chamar de U. Porque se eu errar na escolha, eu vou caminhar com o processo e vou entender que eu fiz a escolha errada. Vou ter que voltar e fazer de novo. Então, daí aparece nos livros uma sequência de termos ótimos. Então, você vai sempre escolher na função produto para ser o seu U em primeira mão, você vai escolher o termo que seja um logaritmo. Então, ó, logaritmo. Depois, você vai escolher, se não tem nenhum logaritmo, a sua próxima escolha se dá através de uma inversa trigonométrica. Não vai aparecer nenhuma que envolva esse termo por enquanto. Esse vai ser um assunto de uma aula específica, tá ok? Depois, esse A aqui é de termo algébrico, tipo um x elevado ao cubo,
x ao quadrado, x elevado à quinta potência, é um termo algébrico ou polinomial, tá ok? Ou potência de base x. Então, em alguns livros vem Liat, em outros vem Lipt, tanto faz. Então, no lugar desse A, pode ter um P também, tá ok? Esse aqui é um termo algébrico, ó, algébrico, ou uma potência de base x. Vamos lá. Esse T é de trigonométrico. E aqui um termo exponencial. Então, você vai nessa escala aí de preferências, você vai de cima para baixo, sempre escolher um termo para ser o seu U. O outro, por consequência, é o termo V. Vamos lá agora. Exemplo 1. Exemplo 1. Vamos lá? Eu tenho aqui uma função f de x igual a x vezes z elevado a x. Aí eu tenho uma função produto. Olha só, galera. Eu tenho uma função produto. E aí, nessa função produto, dá para sacar que a derivada de x é 1. A derivada de e a x é o próprio e a x. Então, eu tenho um produto de dois termos e um não é derivação do outro. Quer dizer, então, substituição aqui me levaria muito tempo. Então, eu vou tentar aqui fazer por partes, integrar por partes. Então, eu quero a integral de x vezes z elevado a x dx. De cara, você vai escolher quem vai ser o seu U. Aí vamos para a sequência aqui de preferências. Vamos lá? Aqui, galerinha, ó. Esse aqui é um termo exponencial. E esse aqui é um termo algébrico. Na minha sequência aqui, ó, algébrico, depois exponencial, opa, então o meu U vai ser o x. Beleza? E o meu dv, um termo vai ser o U e o outro é dv, porque eu tenho sempre que enxergar na função um produto de U vezes dv. Então eu vou escolher o U, o outro é o meu dv. Então o meu dv é o e elevado a x. Aí vamos lá? Se o U é x, quem é a derivada de U? Ó, quem vai ser o meu U'linha? Vai ser 1, concorda? Beleza? Se o meu dv é x, a derivada de v é o e elevado a x. Então, entenda uma coisa. Aqui eu tenho, ó, primeiro escolhi o termo para ser o meu U. Para ser o meu U, eu escolhi o x. Então, o meu dv é o e a x. Então, existe um termo cuja derivada é o e a x. Sacou? Então, quem é o meu v? Porque aqui, ó, na minha fórmula depois, aparece o v. Quem é esse v? Esse v é a primitiva, que derivada resulta em dv. Então, tipo assim, eu vou ter que quase que integrar o e elevado a x, né? Integrar mesmo. Qual termo que derivando resultou em e a x? Lembra que a derivada de e a x é o próprio e a x? Então, ó, o meu v vale e a x. Voltando, eu tenho uma função ali x vezes e elevado a x. Primeiro, eu tenho dois termos. Um tem que ser o meu U, o outro tem que ser o meu dv. O U, eu vou então na minha relação aqui de preferências, né? Então eu prefiro escolher o x como sendo o U. Se o x, ó, se o U vale x, a derivada de U, que eu chamei de U'linha, que eu vou usar depois aqui, ó, na fórmula, vale 1. Beleza?
enquanto que o meu dv é o outro. Mas quem é esse dv? Esse dv já é a derivada de um v. Então, a derivada desse v aqui é EAX. Qual o termo que derivando origina EAX? O próprio EAX, porque a derivada de EAX é o próprio EAX. Feito isso, o que eu faço então? Eu vou aplicar a fórmulazinha de derivação por partes. Vão comigo? Ó. U vezes V menos a integral de V vezes du. U vezes V. U vale quanto, hein? X vezes V. Ó, X vezes V. Vezes EAX menos a integral de V vezes du. EAX vezes 1. Ó, ficou fácil, galera. Aqui ainda, ó, dx, né? Resultado. Eu tenho x vezes EAX menos a integral de EAX. Isso é uma integral notável, galera. A integral de EAX é o próprio EAX menos, então, ó, EAX mais C. Aí, integrou. Vamos fazer outro. Eu vou deixar aqui a fórmula de integração por partes. Eu vou só colocar um outro ali. Então, eu vou sair agora, vou dar um pause para colocar um outro exemplo. Beleza? Espera um pouquinho. Vamos lá? Retomando, exemplo 2. Ó, eu quero a integral de x cosseno x dx. Vão nessa? Primeiro, vamos aqui. Vamos escolher aqui, ó. Quem que é o meu u? Aqui eu tenho um termo trigonométrico e aqui eu tenho um termo algébrico. Ó, algébrico e aqui trigonométrico. Ó. Então, o algébrico é o meu u. Então, o meu u vale quem? Meu u vale x. Então, du, que seria a derivada de u, né? Du vale quanto aí? Du vale 1. Du dx, né? Ó, vale 1. Beleza? Turminha, eu posso escrever du dx, a derivada de u em função de x, ou u', tanto faz, ok? Essa aqui seria a representação. Então, ó, du dx é a derivada do termo u, só que u é dado em função de x. Então, du, quando expresso em função de x, seria então a derivada de u, vale 1 ali, vale 1, né? Enquanto que o meu dv, então, o meu dv vale cosseno x. Cara, aí vamos lembrar então, lá nas derivadas notáveis, qual o elemento, qual o termo cuja derivada é cosseno x? Seno. Então, ó, se a minha derivada de v é cosseno x, é porque o meu v vale seno x. Beleza? Vamos trabalhar. Fórmula u vezes v, ó, u x vezes v seno x, ó, seno x, menos a integral de v de seno x vezes du. Quem quer du dx? 1. Resultado, qual que é a integral? Qual que é a integral de menos ou de seno x? Não é menos cosseno x? Resultado, x vezes seno x menos a integral de seno x é menos cosseno x. Menos cosseno x. Mais c. X vezes seno x mais cosseno x
mais C. Segura aí, segura aí. Vamos fazer outra agora, tá bom? Fazer mais uns 4, vamos nessa. Vai entendendo aí. Ali, turminha, ó, eu quero integrar a função x ao quadrado vezes e elevado a x dx. Eu quero a integral dela, a integral indefinida, né? Aqui ninguém definiu um intervalo, então tem que ter a partícula c no final lá. Vamos lá então? Primeiro, mais uma vez, ó, eu tenho ali um termo algébrico, ó, e um termo exponencial. O exponencial está aqui embaixo, ó. E aqui o algébrico, então o meu U vai ser preferencialmente o termo algébrico. Então aqui, ó, vou abrir aqui. Então o meu U vai ser igual a x elevado ao quadrado. Nesse caso, então, du dx, ou simplesmente o linha, tanto faz. Aqui eu posso colocar, no lugar desse du aqui, eu poderia colocar o linha, que é a mesma coisa, viu, galera? Vamos lá. Então, ó, du dx vale quanto, hein? Vale 2x. Beleza? Enquanto que o meu dv, ó, o meu dv é igual a e elevado a x. Aí você tem que dar ré no processo. Qual o termo que derivado resulta em e a x? É o próprio e a x. Então, o meu v é o e elevado a x. Tudo bem? Feita a escolha, encontrando a derivada de u e o termo v, eu vou então partir para a formulazinha. Ó, u vezes v, fazer aqui, ó, tentar fazer aqui devagarzinho aqui, ó. U vezes v, u é x ao quadrado vezes v vezes e a x menos a integral, devagarinho, menos a integral de v du, v e a x vezes 2x. E aí que a questão pede o quê? Mais uma vez apareceu dentro da integral, não é isso aí? Estão me pedindo aqui para integrar um produto. O que eu faço então? Eu vou aplicar de novo a regra da integração por partes dentro da regra. Então eu paro, presta atenção, eu paro por aí para integrar esse termo aqui, galera. Ó. Tudo bem? Então, quem é a integral desse produto aqui? Agora eu faço a minha nova escolha. O meu U aqui, ó, vai ser o 2 elevado a x. Então, du dx vai ser igual a 2. Enquanto que o meu dv é o e elevado a x. Então, o meu v é o próprio e elevado a x. Vou aplicar, então, aqui a fórmula. U vezes v, U. 2x vezes e a x menos a integral de v du. Turminha, esse 2 multiplica o e a x, né? Aí vira um coeficiente dele. Vê se poderia ser assim, então, ó. 2x vezes e a x. Esse 2 pula fora da integral. Menos 2, que multiplica a integral de e a x. A integral de e a x é uma integral notável, concorda? Então, ó. 2x vezes e a x menos 2 e a x. Mas essa sentença aqui é essa integral aqui, cara, que está dentro da integração dessa função aqui. Vamos completar agora? Ó, x ao quadrado
Faz aqui uma separaçãozinha. X ao quadrado vezes EAX, vai pausando aí você, menos a integral que eu acabei de escrever aqui, ó, menos 2x EAX menos 2EAX mais C. Põe o Czinho no final lá. Esse menos, troca o sinal de todo mundo aqui, ó. X ao quadrado vezes EAX menos 2x EAX mais 2EAX mais C. Está integrado. Tá vendo? Ô, gente, entenda uma coisa. Grande processo? Claro que é, mas uma dificuldade quase zero, né? Quase zero. Vamos lá fazer mais um para vocês. Vamos lá. Mais umazinha. Olha que função, cara, complicada essa. Essa é uma função complicada. lnx vezes x ao cubo. Né? Eu tenho um termo logarítmico e tenho um termo algébrico, um termo de potência de base x. Essa é uma função complicada. Olha como é que fica fácil integrá-la por partes. Quer ver? Primeiro, vamos fazer a melhor escolha. Vão lá no meu LIAT, né? Ó, logarítmico, inversa, trigonométrica, algébrico. Não se preocupe com isso aqui, ó, que uma próxima aula eu vou falar muito dela. Porque até a sua aplicação qualquer. Aqui eu tenho algébrico, então, nesse caso aqui eu tenho um termo logarítmico e um termo algébrico. Então, já fiz minha escolha. Ó, já fiz minha escolha. Eu vou chamar de U o lnx. Beleza? Se U é o lnx, cara, é uma derivada notável. Então, quem vai ser du dx ou bolinha 1 sobre x. Beleza? Então, se U é lnx, a derivada de U é 1 sobre x. E aí? Então, o dv ficou sendo quem? X ao cubo. Caramba! Então, eu quero agora uma primitiva que derivada resulta em x ao cubo. É só integrar, concorda? Vamos lá, então, ficaria como aí? Então, o meu v, x a 4 sobre 4. Não é isso aí? Você aumenta uma unidade, um expoente, né? E coloca ele embaixo depois ali. É tão verdade que se eu derivar aqui, galera, ó, desce o 4 multiplicando, simplifica, sobrou o x ao cubo. Vamos lá? Agora vamos meter a formulazinha, ó. Vamos comigo. U vezes V, então, U, lnx vezes x a quarta sobre 4, menos a integral de v du. V x a quarta sobre 4 vezes a derivada de u, que é 1 sobre x. Turminha, x a quarta vezes 1 sobre x, ó, aqui eu vou simplificar, galera, ó, vai sobrar um x ao cubo. Então ficaria assim, ó, ln de x vezes x a quarta sobre 4 menos a integral de x ao cubo sobre 4. Esse x ao cubo sobre 4, esse 1/4 eu posso pular para fora da integral. Vamos fazer aqui logo? Ó. Seria ln de x vezes x a quarta sobre 4 menos 1/4 da integral de x ao cubo. Beleza? Vamos fechar? ln de x vezes x a quarta, tudo isso sobre 4, menos 1/4 vezes x a quarta sobre 4, que é a integral de x ao cubo.
Vamos fechar assim, quer ver? Ó? Vamos fechar assim. Ó. X à quarta, que multiplica lnx sobre 4 menos x à quarta sobre 16, integrada a função. Tá vendo? Não muito complicado. Beleza? Vai levando aí. Vou fazer mais um. Aí eu deixei para vocês aí, cara, umas 8. Vai dar para se divertir hoje até as 9h40. Aí numa próxima aula, mas tente fazer. Não coloca no software logo não, cara. Tente fazer, tente quebrar a cara, porque a cabeça funciona bem, né? Você vai buscando estratégia, né? Repete o processo 2 vezes, ou repete 3 vezes, mas vai fazendo. Vamos fazendo. Mais umzinho. Turminha aqui, ó. Vamos para a última ali, ó. Aí vai dar uma meia hora de aula gravada. Depois vai gastar umas 2 horas para fechar as questões que eu te passei. Mas vamos pensar mesmo. Pode guardar toda e qualquer dúvida para uma próxima aula, né? Vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho eu quero a integral, né? A integral indefinida de e elevado a 3x vezes x ao quadrado dx. Então aqui eu tenho um termo exponencial, vai ser sempre minha última escolha, e aqui um termo algébrico, né? É um termo polinomial, né? Uma potência de base x. Vamos lá? Então, de cara, chegar para cá um pouquinho para caber ali, gente. Peraí. E a 3x, x ao quadrado. E a 3x vezes x ao quadrado dx. Então, vamos fazer a escolha certa aqui, a melhor escolha. Então, vamos chamar aqui, ó, vamos chamar de U o meu x ao quadrado. Ó. Então, nesse caso, du dx vai ser igual a 2x. É a minha derivada do termo U. Nesse caso aqui, eu tenho como dv um e elevado a 3x. Aí, a gente já sabe, a gente já vê isso como derivada notável, lembra? Ou uma integral notável. Lembra que para e elevado a kx, a minha integral é e a kx sobre k? Então, eu quero um termo que derivado resulte em e a 3x. Então, eu quero integrar esse termo. Então, o meu termo v vai ser igual a e elevado a 3x sobre 3. Se eu derivar esse cara, eu chego aqui. Depois você faz lá. E aí, aplicando a regrinha, ó, U vezes V, 1. U, 2x que multiplica e elevado a 3x. Não, U é x ao quadrado, perdão. Olhei errado ali, galera. Ó. U vezes V, ó. U, x ao quadrado vezes e elevado a 3x sobre 3, menos a integral de VDU e elevado a 3x sobre 3 vezes 2x. Aí esse e a 3x sobre 3 eu posso passar para fora aqui, né? Ficaria x ao quadrado vezes e elevado a 3x sobre 3 menos 1/3, ó, que multiplica a integral de e a 3x vezes 2x. Aí eu vou deixar com você essa bola aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, e vou integrar de novo por partes, tal como eu fiz na questão anterior. Aí eu pego a integral desse termo, coloco menos ela e termino então a minha integração por partes, tá bom? Turminha, o que tem aí para você
o que tem aí para você são algumas questões, algumas que fogem um pouco do que foi aqui para o quadro. Então, se tem alguma questão aí que mexe com trigonométrica inversa, então não faz, tá ok? O que é uma trigonométrica inversa? Vai aparecer assim, arco seno, arco tangente, arco cosseno, arquisseno, aí é uma função trigonométrica inversa. Não mexe não. Nós vamos fazer só, por enquanto, as funções mais leves, trigonométricas diretas. Aí sim, a inversa não. Tudo bem? E aí, cara, fechado isso aí, para terminar o nosso conteúdo nessas quatro próximas terças-feiras, o que vai faltar só é cálculo de volume, tá ok? E aí o cálculo 2 a gente dá por encerrado. Tá bom, galerinha? Então faz aí. Qualquer dúvida, você mande no WhatsApp para mim. A minha opção foi fazer o quê? Essa meia hora de aula você pode ir e voltar 10 vezes, tá ok? O que que ele fez? Procura no livro. Então você tem que ter na tua mão agora aí, tenha na tua mão aí uma tabelinha de integrais e derivadas notáveis, não é isso aí? Integrais e derivadas diretas, tudo bem? Aquelas a toque de caixa, para usar no método, tudo bem? Força para todos, divirtam-se aí, façam, e daqui a pouco então a gente se vê para não tirar dúvidas. Daqui a pouco, terça-feira que vem. Beleza? Para todo mundo, estarei no WhatsApp ou mesmo no grupo por conta dessa aula de hoje. Vocês podem mandar mensagem, mas a aula de hoje seria exatamente isso. Seria a primeira meia hora, 40 minutos no quadro, se fosse presencial, e depois todo o resto com vocês na sala de aula. É uma aula de muito treino, beleza? Não tem muito conceito, cara. É mecânico, é fazer. É fazer para entender o processo. Tudo bem? Façam aí, galera. Se cuidem.